Ninguém sai aqui da aula. Aí, joia. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Lei dos cossenos. Deixa eu aumentar meus quadradinhos. Deixa eu pôr com 100% que aí eu enxergo. Então, vamos falar dos vasos comunicantes. Então, o que nós sabemos já em relação a esses vasos comunicantes? Eu vou pôr aqui o que normalmente aparece nos exercícios de vestibular, o que normalmente aparece nos exercícios de física, que são o que nós também chamamos de tubos em U. Então, façam um desenho aí de um esqueminha que vai se assemelhar à letrinha U, às vezes mais larguinho de um lado, às vezes mais larguinho do outro, que são dois recipientes que nós vamos colocar líquidos. A princípio, eu vou pôr um líquido só, depois eu vou pôr 2, 3 e assim por diante. E eles estão se comunicando aqui por essa base, por esse tubo da parte inferior. Vou encher isso com um determinado líquido. E aí, o que a gente sabe em relação ao líquido que está colocado aqui dentro, a gente sabe que eles vão ficar na mesma altura. Então, isso aqui nós vimos lá na experiência já da aula passada. Aqui na borda, por estar na mesma altura, nós vamos dizer que aqui eles estão sujeitos à mesma pressão, que é a tal da pressão atmosférica. Qualquer ponto que eu pegue dentro desse líquido, então, se eu pegar um ponto A aqui dentro e pegar um ponto B do outro lado, o que eu sei também em relação a esse ponto A e a esse ponto B. Se o ponto A e o ponto B estão dentro de um mesmo líquido, na mesma altura, a pressão no ponto A e a pressão no ponto B são iguais. Como que eu calcularia a pressão no ponto A? A pressão no ponto A seria a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Nós já aprendemos uma expressão para calcular densidade, para calcular pressão. Então, densidade do líquido, gravidade, a altura da coluna que eu tenho sobre o ponto A, eu chamei ali de HA, mais a pressão atmosférica. Então, sobre o ponto A, eu tenho uma coluna de um líquido, e sobre o ponto A, eu tenho a atmosfera. A pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, então ela é densidade do líquido, gravidade, altura do ponto B, mais a altura da coluna sobre o ponto B é igual à altura da coluna sobre o ponto A, mais a pressão atmosférica. É o mesmo líquido, portanto, as densidades são iguais, estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade, estão posicionados dentro do mesmo líquido, de tal forma que a coluna de líquido que está aqui sobre eles tem mesma altura. Os dois estão sujeitos à pressão atmosférica, portanto, eles têm pressões iguais, o ponto A e o ponto B. Isso é válido para essa situação, e isso é válido para qualquer outra situação que eu estiver dentro de um mesmo líquido. Então, eu vou pôr aqui uma outra situação para vocês, que vai ser a seguinte: eu vou pôr um tubo em U, vasos comunicantes. Só que agora eu vou colocar dois líquidos juntos, porém, dois líquidos não miscíveis. O que significa dois líquidos não miscíveis? Dois líquidos que não se misturam. Se eu encher primeiro de um líquido vermelho, vamos supor que fosse mercúrio, colocasse mercúrio, só mercúrio, o que eu ia observar se eu colocasse só mercúrio?
eu ia observar que a altura do lado esquerdo e a altura do lado direito seriam as mesmas no líquido. Por quê? Porque ele está sujeito aí à pressão atmosférica. Agora eu vou pegar lá do lado do tubo estreito e vou colocar um outro líquido. Então, eu coloquei mercúrio, e aí eu joguei um outro líquido do lado direito, vou pôr aqui do lado direito, um líquido em azul. Quando eu coloquei um líquido em azul aqui do lado direito, esse líquido está exercendo uma força sobre esse líquido vermelho. Então, tem um peso aqui do líquido, peso dessa coluna. Tem uma pressão do lado direito do líquido azul. O líquido azul vai empurrar o líquido vermelho. E o que acontece? O que acontece é que eu não tenho mais o nivelamento entre os dois lados. Agora eu estou com dois líquidos, um vermelho, que eu vou chamar de líquido A, e um azul, que eu estou chamando de líquido B. E aí o que eu observo? O líquido B exerce uma pressão sobre o líquido A e há um desnível entre as alturas dos dois lados do meu tubo em U. Ficou aí um desnível entre eles, tá bom? Nessas situações, o que os problemas vão propor para nós e o que a gente vai fazer nessas situações? Nós sabemos que dentro de um mesmo líquido, numa mesma altura, as pressões são iguais. Foi o que eu acabei de escrever aqui do lado esquerdo. Ponto A, ponto B, dentro de um mesmo líquido, tem pressão igual. Então, nós vamos pegar nessa nossa figura, aqui onde eu tenho a interface entre B e A, bem na separação aqui do B e A, mais para dentro do A do que para dentro do B, eu estou pegando aqui um ponto, aqui dentro do líquido A, eu vou pegar um mesmo ponto do outro lado, ó. Então, peguei um ponto aqui, vou chamar esse ponto de ponto 1, na mesma altura do outro lado, eu estou pegando um ponto que eu estou chamando de ponto 2. Tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 estão dentro do líquido A, ok? Não tem nada aí no líquido B. O ponto 1 e o ponto 2 estão dentro do líquido A. Porém, o ponto 1 está bem na face, bem na separação do A e B. E o que a gente sabe? A gente sabe que dentro de um mesmo líquido, se eu tiver na mesma posição horizontal, que seria a mesma altura, as pressões são as mesmas. O que significa que a pressão no ponto 1 é a mesma pressão que a pressão no ponto 2. Eu tenho pressões iguais. Porém, como é que eu calcularia a pressão no ponto 1? Quem é que está sobre o ponto 1? Sobre o ponto 1 está o líquido B, ocupando uma altura HB. Então, se sobre o ponto 1 está o líquido B, eu vou calcular a pressão sobre o ponto 1 como a densidade do B, vezes a gravidade, vezes a altura do líquido B, mais a pressão atmosférica, porque isso aí está aberto. Pressão no ponto 2. Como é que eu vou calcular a pressão no ponto 2? Quem está sobre o ponto 2? Sobre, acima do ponto 2. Acima do ponto 2 é o líquido A. Então, pressão no ponto 2 é a densidade do líquido A, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna A, que está sobre o líquido A, sobre o ponto 2, né? Mais a pressão atmosférica. Joia, igualei, vou igualar os dois lados. Eu achei a pressão sobre o ponto 1, achei a pressão sobre o ponto 2, eu vou igualar as duas. Portanto, eu tenho que a densidade do líquido B vezes a aceleração da gravidade,
vezes a altura do líquido B, mais a pressão atmosférica sobre o líquido B, tem que ser igual à pressão do líquido 2, que é no ponto 2, que é a densidade do A, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto A, mais a pressão atmosférica. A pressão atmosférica apareceu dos dois lados. Cancelei. Ok? Cancelei a pressão atmosférica, e aí eu fiquei com o quê? Eu fiquei com densidade do B, gravidade, altura do B, igual a densidade do A, gravidade, altura do A. A gravidade aparece nas duas parcelas, portanto, eu cancelo. Eu fico, então, com densidade do B vezes a altura do B, igual a densidade do A vezes a altura do A. Nesses casos, o que vai fazer com que esses líquidos tenham alturas diferentes dentro de um tubo em U vai ser a densidade e a altura do líquido que está sobre o ponto que eu estou analisando. Eu vou pegar exemplos de aplicação dessas situações. Exemplos comuns, exemplos clássicos dos livros de física. Então, enquanto vocês estão copiando essa tela, eu acho que estão copiando, eu vou fazer rapidamente a chamada. Quem estiver aí, põe um S para mim no chat quando eu chamar, tá bom? Só quando eu chamar. Senão vocês me deixam doidinhos igual a primeira. Vamos lá. Alexia, se estiver presente, põe S para mim no chat. Aí, salve, salve, Alexia. Amanda. Arthur. Caio Oliveira. Salve, Caio. Clara. Salve, salve, Clara. Eduardo. Ok, salve, salve, Edu. Emerson. Ok. Enzo. Salve, Enzo. Gabriel, Gabriel Costa. Eu não sei se eu puder ouvir. Gabriel Costa tá aí. Gabriel Toledo. Gabriel Ferreira. Os meus guis, o Gui Alves, o Gui Ramalho, o Gui Gabriel e o Gui Penteado. Então, o Gui Alves está presente. O Gui Penteado e o Gui Gabriel também. São uns 4 Guis aí. Vamos ver se já é. Gustavo Dias. Cadê o Gu? Não. Ellen. Elô. Henrique. João Pedro. Ju. Ok, Ju. Calil. Cadê Calil? Lian. Calil tá aí. Lian. Marcelo. Pessoal, eu posso apagar essa tela? Tem alguém copiando? O Marcelo tá aí. Se alguém estiver copiando, põe um ponto para mim no chat. Se ninguém colocar um ponto, eu vou esperar uma situação de aplicação disso. Então, todos copiaram essa tela. Dão print, se é o que vocês fizeram aí. Estou limpando a tela. Vou pôr aqui uma situação, um exemplo disso para vocês. Meu livro não tem nenhum probleminha de sistema. Vamos lá. Então, o enunciado do meu exemplo diz o seguinte. Vou pôr um exemplo só,
tá? Os vasos comunicantes da figura, então, tem 2 vasos comunicantes. Da figura contém líquidos imissíveis. É importante ser imissível, tá, gente? Se misturar, vai ficar na mesma altura. 1 e 2 em equilíbrio. E aí eu vou pôr uma figura aqui para vocês. Então, eu tenho aqui um tubo em U. Ele me dá um líquido aqui em azul, que é o líquido 1. E eu vou pôr aqui em vermelho o líquido 2. Isto aqui tem uma altura H2. E aí, do lado de cá, tem uma altura H1. Então, tem essa figura aí. E aí, ele continua me dizendo algumas informações. Sabendo que, né? Agora ele tem que me dar informações sobre o líquido. A massa específica do líquido 1 é 1,2 gramas por centímetros cúbicos, e a massa específica do líquido 2 é 0,8 gramas por centímetros cúbicos. O 2 tem massa específica menor, por isso que ele está embaixo. H2 é igual a 3 centímetros. Ele quer que eu calcule o H1. Então, é bem simplesinho, tá? Deu um vaso comunicante, 2 líquidos que não se misturam, um líquido 1, que está em azul, um líquido 2, que está perdi conexão. Voltei. Tudo bem aí, pessoal? Eu perdi minha conexão. Tá? E Laia. Deixa eu voltar aqui. Nossa, deu mó tilt isso aqui. Apareceu um aluno só para mim, meu Deus. Eu fixei nele, sem querer. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tentar voltar tudo isso aqui, gente. Perdão, eu fixei aqui no Caio. Ai, como é que eu tiro isso? Na tela da taxinha, taxinha. Tem uma taxinha aqui. Ah, meu Deus. Aqui, taxinha. Tirei. Obrigada. Ai, perdão, gente. Eu perdi a conexão. Agora eu perdi a minha lousa. Cadê minha luzinha? Preciso diminuir essa tela, gente. Nossa, meu computador agora ficou maluco, gente. Ele tá aumentando e diminuindo aqui, meio que por conta própria. Meu computador criou vida! Pera lá. Aperta ESC, Sora. Tá no modo tela cheia. Nossa, mas meu computador tá doido, gente. Ele tá fazendo coisas aqui que eu não tô mandando ele fazer. Não adiantou nada eu apertar ESC, ele... Nossa Senhora. Só na tela do Meeting que tá assim. Acho que só, né? Deixa eu ver aqui.
Outra tela tá normal. A tela do Meeting que ficou toda zoada. Pessoal, eu vou entrar e vou sair do Meeting de vocês de novo. Só um minutinho. Pronto, pessoal. Deu uma bagunça danada aqui, mas agora voltou. Aí, tinha perdido o chat, tinha perdido tudo aqui. Vamos voltar, minha luzinha. Aí, pronto. Coisas da informática. Eu perdi a conexão assim do nada. E ele voltou todo maluquinho, que coisa. Mas meu computador ficou maluco, isso que foi pior. Não, computador não, o Meet mesmo. O computador estava com a configuração normal. O Meet é que ficou todo bagunçado. Agora nós estamos voltando aqui ao nosso exemplo, né? Então, eu tenho dois vasos comunicantes, dois líquidos, líquido 1 e líquido 2, e ele quer saber a altura do líquido 1. Então, para saber a altura do líquido 1, eu vou pegar um ponto no líquido 1, bem na interface com o líquido 2. Então, aqui eu vou chamar de A. Do outro lado, eu vou chamar de B. Posso chamar de X e Y, tanto faz. Professora. Oi. Acho que você não está compartilhando a tela. Não estou compartilhando a tela. I am so sorry. Espera lá. Eu voltei para o Meeting e eu não compartilhei mais tela. Ih, Gráucia. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espera lá. Estou gravando, mas não estou compartilhando. Beleza. Mas o enunciado do problema vocês copiaram, né? Eu só pus um ponto bem na interface do líquido azul com o líquido vermelho. Chamei de A, poderia chamar de X. Mesma altura, dentro do mesmo líquido, um ponto B, poderia chamar de Y. Pressão no ponto A é a mesma pressão no ponto B. Pressão no ponto A. Em cima do ponto A, eu tenho o líquido 2, a aceleração da gravidade, a altura da coluna 2, mais a pressão atmosférica. Eu estou escrevendo tudo, ok? Depois eu cancelo. Precisa escrever isso o tempo todo? Não, não precisa, mas eu estou escrevendo só para a gente lembrar. Sobre o ponto B, eu tenho a densidade do líquido 1, a gravidade, a altura do líquido 1, mais a pressão atmosférica. Eu vou precisar pegar o meu carregador, porque está acabando a bateria do meu celular, do meu computador. Vou pegar o carregador já já. Cancelo pressão atmosférica, cancelo gravidade, fico com densidade do líquido 2, ou massa específica do líquido 2, a altura do líquido 2, igual a densidade do líquido 1, a altura do líquido 1. Densidade ou massa específica do líquido 1, 1,2. A altura do líquido 1 é o que o problema quer saber. Densidade ou massa específica do líquido 2, 0,8. A altura do líquido 2, 3 centímetros. Daqui, então, a gente tira que a altura do líquido 1 vai dar 2 centímetros. Muito tranquilo, exercícios de vasos comunicantes, pessoal. Muito tranquilo mesmo, perto de tudo que a gente vinha fazendo antes em física. Esse assunto aqui é muito, muito sossegado, tá? Bem tranquilo. Ó, que física 1, física do primeiro ano, ela é bem mais pesada do que a física do segundo ano, né?
onde tem lá os vetores, todos os estudos dos movimentos, os estudos das forças. Ah, não se preocupa não, Gui, depois eu coloco o vaso comunicante dentro do elevador, com um peixe dentro do vaso comunicante, e pergunto a miopia do peixe. Tá bom? Mais ou menos nesse estilo. Professora, houve um debate sobre essa pergunta na nossa turma. Seria calcular o que o peixe veria numa balança, ou a gente tem que calcular qual o grau de miopia dele? O grau de miopia dele, é claro. Ah, entendi. O grau de miopia do peixe. A partir do momento que ele está olhando para uma balança, né? Se a miopia dele sofre alguma variação à medida que o elevador está se movimentando. Coisas básicas, né? Exercícios clássicos. Pessoal, para encerrar, hidrostática. Hidrostática é um assunto bem curtinho. Se vocês olharem qualquer livro de física, hidrostática é um capítulo do livro de física. Então, é bem sossegado. Nós vamos falar das prensas hidráulicas, que nada mais é do que um vaso comunicante tampado. Tá? Então, vamos às prensas hidráulicas. Prensa hidráulica é muito comum no nosso dia a dia, tá? Os freios que existem nos carros, todos eles usam o princípio das prensas hidráulicas. Então, de novo, eu vou desenhar como se fossem vasos comunicantes. Tá certo? Então, vou pôr aqui 2 tubos, como se fosse alguma coisa em U. Porém, eu vou tampar dos 2 lados. Como se fosse aqui um êmbolo, alguma coisa que conseguisse movimentar. Então, estou fechando de um lado, estou fechando do outro lado, ok? Mas aqui dentro, a gente coloca um único líquido, normalmente é óleo, que a gente coloca aqui dentro. Bom? E aí, o que vai acontecer nessa situação? Esse êmbolo aqui do lado, o êmbolo do lado esquerdo, ele vai ter uma área de superfície que eu vou chamar de S1, e o meu êmbolo do lado direito vai ter uma área de superfície que eu vou chamar de S2. O que acontece nessa situação? Eu vou aplicar uma força na superfície S1. Quando eu aplico uma força na superfície S1, eu empurro esse êmbolo para baixo, ok? Se eu empurro esse êmbolo para baixo, o que vai acontecer? Ao empurrar esse êmbolo para baixo, eu vou ter um deslocamento desse êmbolo numa altura H1. Ao deslocar esse êmbolo para baixo, fazendo com que ele sofra uma modificação na altura H1, do outro lado, o meu êmbolo 2 vai subir uma altura H2. Porém, a altura H2 não vai ser a mesma altura H1. Isso parece óbvio para nós, tá? Por que ele não vai subir na mesma altura? Porque eu tenho do lado esquerdo e do lado direito tubos com diâmetros diferentes, vasos comunicantes com diâmetros diferentes. Porém, o que eu posso concluir dessa minha figura é que a variação do volume, ou o volume deslocado do tubo 1 do lado esquerdo, que eu vou chamar de S1, vai ser a mesma variação de volume que o lado 2 vai sofrer. Então, se eu consigo deslocar o líquido que está aqui, ó, porque eu empurrei o êmbolo para baixo, eu empurrei esse líquido que estava aqui em cima, ó, ocupando essa altura H1. Esse líquido passou aqui, ó, empurrou para cima, de tal forma que eu desloquei o mesmo volume do outro lado.
Nós sabemos calcular essa variação de volume. É a área da superfície vezes a altura. Aqui, eu vou pedir para vocês tentarem deduzir, a partir da variação do volume, enquanto eu vou buscar o meu carregador lá embaixo, porque eu estou com 15% de bateria, eu vou pedir para vocês tentarem chegar na seguinte expressão: F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2. Lembrem-se, volume é a área vezes a altura, e usem o conceito de que pressão é força sobre área. Usem esses dois conceitos e tentem chegar nisso aqui, enquanto eu vou buscar o meu carregador, que eu estou com 14%, e o meu computador desliga em 10. Espera lá. Pronto, achei o carregador. Vamos botar aqui. Voltei, gente. Ai, agora tem que achar a tomada. Eu tô no quarto do meu filho. Tomada é uma coisa complicada, né? Vamos lá. Achei. Pessoal, tô de volta. Vamos lá. Alguém conseguiu chegar na expressão? Ai, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltou a carregar aqui, já tá vermelhinho. Beleza. Alguém chegou na expressão? Conseguiu deduzir? F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2? Sim, não. Quem conseguiu? Delta V. Lembrando que esse delta aí é modificação da altura. Não chegou, Tibério? Gui não conseguiu. Vocês escreveram no lugar do delta V, S1 sobre H1, depois S2 sobre H2. Como assim empacou, Tibério? Vamos lá. Vamos tentar. Essa é a transmissão de pressão. A variação da pressão de um lado é igual à variação da pressão do outro lado. O que eu tenho aqui... Peraí, deixa eu fechar a porta, porque o professor do meu filho está muito alto ali embaixo. Vem atrapalhar nós. O que nós temos aqui, nesses casos, são variação da pressão do lado 1 igual a variação da pressão do lado 2. E aí eu tenho que chegar nessa expressão aí, ó. F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2. E eu sei que o quanto variou o volume de um lado, variou do outro lado também. Talvez tenha faltado isso aí para nós. Deixa eu ver se ele monta com S. Tentem mais um pouquinho, vamos ver o que vocês conseguem. A variação da pressão de um lado é igual à variação da pressão do outro lado. Por isso que é F1 sobre S1. Pode chamar de A1 se quiser, tá? Não precisa chamar de S1. Vamos ver aqui. Faz tempo que eu não deduzo isso também. Pressão é força sobre área. Vamos tentar.
Vou deixar esse desafio aí para vocês, gente. Provar essa expressão para mim. Que bonitinho. Como é que vocês provam para mim que isso aqui é verdade? Vai ficar em uma tarefinha de casa. Acho que isso aqui é mais difícil para vocês do que os exercícios da lista. É que vontade de espirrar. Compreensível que quando eu empurro o 1, o 2 sobe. Acho que isso é compreensível para todos, né? A variação da altura dos dois lados não é a mesma, porque eu tenho áreas aí diferentes. Então, a variação da pressão que eu tenho de um lado vai ser igual à variação da pressão que eu tenho do outro lado. A força é transmitida. Conseguiu, Paulo? Muito bem. Essa força é transmitida para o lado de cá. Só que tomem cuidado, quando essa força é transmitida, a área aí é maior. Paulo, como você fez, Paulo? Conta para nós. Vou pôr isso aí como item da lista, ó. Vai ficar legal. Consegue mostrar aí para nós no chat, Paulo, como você fez? Conta para nós, Paulo. Escreve aí, Paulo, o que você fez? Pode escrever. Se mais alguém conseguiu, compartilha aí com a gente a ideia. Pode escrever no chat, ou pode abrir o microfone e contar para a gente o que pensou. Teorema de Steven, na mesma altura, mesma pressão. Você chegou por aí, Vitor? Você está tentando ir pelo teorema de Steven? Eu não sei se pelo teorema de Steven a gente chega. Eu acho que não chega, não. Eu acho que chega por variação de volume e por força e área. Tenta deduzir ela, Tibério, porque pode ser que alguém depois, mais para frente, te pergunte essa dedução. É uma monitoria, tá? Vamos tentar deduzir. F é igual a P sobre A, então A1 é F1 sobre P, e A2 é F2 sobre P. Olha o que o Paulo disse ali. Força, vamos ver, Paulo, se eu entendi o que você fez. Paulo disse que força é pressão sobre área. Então, a área A1, ele escreveu como sendo área A1, deixa eu ver se eu entendi. F1 sobre P. Não, a área A1 é P sobre F1. A1 seria P sobre F1. Aí a área 2 seria P sobre F2. Aí você foi lá no volume. O volume, estou tentando te acompanhar. Volume A1, H1. E aí ficou A1, H1 igual a 2, H2. Vamos ver. Ficou A1, A2, H2, igual a A1, H1. Aí você foi lá no A2. Se F não é. Peraí. F não é P vezes A. P é F vezes A. Gabriel, porque o A não está dividindo, ele passa multiplicando.
Então, FB... Ai, é o contrário. Laia, desculpa, gente. Tem razão. É o contrário. Eu me atrapalhei. É que eu fui aqui do Paulo. P, pressão, é força sobre área. Então, a área é a força sobre a pressão. Foi isso, Paulo? Nossa, não sei por que eu viajei. Para mim, esse P virou peso. Tá. Aqui na variação do volume, tá tudo ok, certo? Aí você trocou a área A2 por F sobre P2, foi isso, Paulo? Não, tá certo, Paulo. Eu que viajei aqui na maionese. Eu que inverti a fórmula, Paulo. Perdão. Perdoa eu. Então, você trocou o A2 por F sobre P2, F2, P2. E aí manteve o H2. Aí do lado de cá ficou F1. O F1 e o F2 não são iguais, né? F1, P1, H1. Tá, e daí... Como que você sumiu com H? Do lado tem F1, do outro lado tem F2. F1 e F2, a força foi distribuída aí em áreas diferentes, né? E agora? E daí, Paulo? Aí você trocou o H1 por V sobre A1. Eu acho que você andou em círculos aí, mas tudo bem, né? Você trocou o H1 e o H2 por V sobre A2. Então, ficou F2, P2, o H1 e H2, você trocou por V sobre A1, e aqui você trocou por... Eu acho que você deu volta. V sobre A2. Foi isso que você fez? Aí o V de um lado... Espera que agora eu me perdi aqui. Nossa, ficou confuso aqui, gente. É horrível acompanhar o chat. É tão melhor quando vocês falam. Ai, H1 e H2. H1 você trocou por VA1, H2 você trocou por VA2. Eu já me perdi toda aqui. Eu tô calma. Eu tô, na verdade, perdida no chat. Isso sim. Mas vamos desenvolver aqui um raciocínio bacana para isso. Vamos ver se a gente consegue, tá? Nós sabemos que pressão é força sobre área. Vamos tentar. Pressão. Queria mudar a cor da caneta. Conseguiu, Tibério? Então, nós temos que pressão aqui é F1. Daqui eu já tiro, né? F1A1 igual a F2A2. Daqui já sairia, né? Se eu pensasse na variação de pressão. Tibério, eu também não sei se do jeito que você chegou certo, porque eu não sei o jeito que você fez, Tibério. Você está aí do outro lado, eu não sei o jeito que você fez. Também não sei, Tibério. Depois você me manda uma foto, me manda qualquer coisa, eu olho. Vamos ver se a gente consegue chegar. Então, aqui eu tenho S1, H1, mas você foi por Steven, Tibério? S2, H2. Da expressão da pressão, da expressão da pressão, eu tiro que eu não quero sumir com a área, né? Eu quero que a área fique. Eu quero sumir com a altura dessa minha expressão. Vamos ver como é que eu faço para sumir com a altura. Deixa eu pensar que se eu escrever que pressão
É pelo volume, força, professora. é pelo volume. Você vai escrever que a área é volume sobre a altura, não é isso? Se você pegar da expressão da pressão, que a área é volume sobre a altura, a gente tem que... Peraí, eu acho que por aqui... Vocês saíram por aqui, né? Pressão igual... Trocaram a área por volume e altura? Não sei se foi isso que vocês fizeram. Aí vocês ficaram com... Vamos isolar o volume. Espera lá. Eu não sei o que vocês fizeram, eu nem sei aqui qual vai ser o caminho mais simples para nós. Pressão vezes volume sobre altura é igual a força, né? Eu vou isolar a altura. Você trocou a área por F sobre P e a altura por V sobre H? Vamos ver. Por aí sai mais rápido, Enzo? Pressão é força sobre área. Então, a área é força sobre pressão. Aí você foi na expressão da variação do volume. Área 1 é H1, A1H1. Você deu muita volta, Enzo, para chegar nisso? Você disse que você trocou pressão, área por força sobre pressão, e depois você trocou volume, e aí área por altura V sobre H. Então, a altura, volume é a área vezes a altura. E aí você disse que você trocou a altura por volume sobre área. Tá, e você pegou esse A aqui, trocou por volume. Eu tenho que tomar cuidado que eu confundo esse P com peso. A área é volume sobre... Minha luzinha tá maluca. H é V sobre A. Tá, eu escrevi certo. H é V sobre A. Aí você pegou a expressão aqui de A1H1, A2H2. Você trocou... Não vai adiantar eu trocar o H aqui, não. Eu não sei onde você trocou, Enzo. Onde você substituiu? O que você substituiu aonde, Enzo? Você trocou a área daqui por F sobre P. Então, aqui ficou F sobre P, F1 sobre P, vezes H1, igual a F2 sobre P vezes H2. Foi isso que você fez. E aí, o H, você trocou por V sobre A, aqui é A1, aqui é A2. Como as pressões são iguais e os volumes são iguais, você cancelou. Muito bem, Enzo. Aí ficou com F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. É isso aí, Enzo. Confuso, mas eu entendi o que você fez, Enzo. Se você fez isso, eu entendi o que você fez. Tibério também fez isso, mais alguém fez isso. Ele pegou da expressão, gente, eu quero apagar, e ele escreve. Então, da expressão pressão igual a força sobre área, ele isolou a área, escreveu que a área era força sobre pressão, e da expressão variação de volume, né, variação de... Ai, apaga, gente. E aí, na expressão de volume igual a área vezes a altura, ele isolou a altura. Ok? Muito bem. Não, é difícil explicar no chat, e para mim é mais difícil ainda entender o que vocês fizeram aí no chat.
Nossa, é dificílimo entender. Ainda mais que eu olho para o P e eu confundo com peso. Eu acho que eu estou falando em peso e não em pressão. Aí eu chamei a área de S, depois eu chamei a área de A. Aqui eu vou trocar, ó. Chama isso aqui de A1. Por que eu chamei de S? Superfície. Vou chamar aqui de A1. Chama aqui de A2. Fica melhor. A gente usa área, não usa S. Porque eu escrevi superfície, aí eu cismei de escrever S. E Gráucia. A1 e A2. Aí cheguei aqui, eu botei A, S, misturei um monte de letra e ficou mais confuso ainda. Põe aqui A, que fica melhor. Ok? Situações com prensas hidráulicas. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Também é muito tranquilo. Valeu, gente. Quem não conseguiu deduzir, depois tenta de novo por substituição. Aí vocês chegam. É só pensar que o que variou do volume de um lado variou do outro, para deduzir essa expressão. Aí nós temos aqui um exemplinho. Eu não vou pôr o enunciado todo, mas eu vou pôr a situação para vocês, tá? O que me diz esse exemplo? Esse exemplo me diz que eu tenho uma prensa hidráulica. É bem bobinho os exemplos, gente. Os exercícios também, tá? Eu tenho aqui uma prensa hidráulica. Do lado esquerdo é mais fininho do que do lado direito. Tem um êmbolo aqui em cima. Essa área da esquerda, área A1, pela figura, ela mede 20 centímetros quadrados. A área da direita, a área A2, o problema me deu como sendo 50 centímetros quadrados. O problema está dizendo que sobre a superfície de 20 centímetros está sendo aplicada uma força F1, e ele deu que o módulo dessa força F1 vale 10 newtons, e o problema quer saber, no item A, qual foi a força transmitida para a superfície 2. Então, quando eu empurro com uma força F1, eu tenho uma força F2, que é transmitida para o outro lado, pelo líquido. O líquido transmite a força para o outro lado. E aí, no item A, ele quer saber quanto vale esse F2. E no item B, ele quer saber qual é a altura que sobe o êmbolo 2. Se o êmbolo 1 descer uma altura, que eu vou marcar aqui como H1 na figura, se ele descer uma altura de 0,6 metros. Isso é, se ele desce 0,6 metros, quanto sobe o outro lado? H2. Eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem, ou tentar resolver, enquanto eu termino a minha chamada, porque eu não terminei a chamada. Nossa, hoje eu estou muito atrapalhada, gente. Que coisa. 26/3. Maria Lu, tá presente? Põe um S para mim no chat. Obrigada, Maria Lu. Bom dia, Maria Lu. Matheus Soares. Salve, salve, Matheus. Paulo Martins. Pedro Henrique. É o Paulo Sérgio. Pulei o Paulo Sérgio, perdão. O Paulo Sérgio tá aí. Os dois Paulos estão aí. E o Pedro Henrique também. Pedro Santos. Ok. Rafael Cardoso. Joia. Rafael Castiglione. Joia. Ô, Rafael, você tem alguma irmã que fez alimentos no Cotuca, Rafael? E seu sobrenome, ele não me é estranho, Castilhano, não? Ok. Rafa Malaquias. Salve, salve, Rafa. Thalita.
Tiago, Tibério, tá aí, Vitor Zanda e Wesley. Tiago está presente. E o Wesley? Wesley não. Pessoal, no meu diário eletrônico, que eu fui passar as notas de listas ontem de vocês, aparecia Vinícius Santos para mim matriculado, que não está no meu diário aqui. Vocês sabem do Vinícius? Porque ele está matriculado na minha disciplina, mas ele não está nem no Class 1, eu acho. Tá, Arthur, eu ponho presença para você. Porque aconteceu tanta coisa antes de eu terminar essa chamada, Arthur. Hoje o dia promete. Pois presença, Arthur. Pessoal, vamos fazer esse exemplo então, rapidinho. E aí a gente encerra essa parte de hidrostática. Acabei de perder minha caneta. Achei. Vamos lá. Então, este exemplo. Vamos para o item A. Descobrir o F2. Para descobrir o F2, essa formulinha aí que eu pedi para vocês acabarem de descobrir, né? F1A1 igual F2A2. Essa aí que a gente se enroscou hoje para deduzir. Temos F1 é 10. Nem vou converter a unidade de nada. Temos a área A1, que é 20, está em centímetros quadrados de um lado, do outro lado também. F2 aqui, 50 aqui, não preciso converter nada. Daqui, então, a gente chega no F2, que vai ser 500 sobre 20. E 500 sobre 20 vai me dar 25 newtons. Bem facinho. Chega até a ser sem graça esses exercícios aqui. Não precisava ser engraçado, mas é bobinho demais. Item B. No item B, para descobrir a altura A2, eu vou pela variação do volume. A variação do volume do lado 1 tem que ser igual à variação do volume do lado 2. Então, A1, H1, tem que ser igual a A2, H2. A área 1 é 20. A altura 1 é 0,6. Nem vou converter a unidade. Não precisa, porque aqui está em centímetros quadrados. Do outro lado também está em centímetros quadrados. Aqui é 50. O H2 é o que eu quero saber. Então, 20 vezes 0,6. 20 é 20 mesmo? Não, perdão, errei aqui. Não, é. A área 1 é 20. H1 é 0,6. Depois 50. H2 eu vou descobrir. Esse H2 dá 24, é isso? 24 centímetros. Tem outra maneira também de resolver, mas eu acho que aí por variação de volume é mais fácil. Dá para resolver pelo conceito de trabalho em física, mas eu ainda não expliquei o conceito de trabalho. Quando a gente aprender o conceito de trabalho, também dá para resolver por trabalho de uma força. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilinho? Temos uma lista de exercícios para fazer, para entregar dia 2, se eu não me engano. E aí a gente vai aproveitar essa aula para trabalhar nessa lista. É uma lista que tem, acho que, 13 exercícios, é isso? Não, tem 20 exercícios a lista de vocês. Se eu não me engano. Tá certo? Eu deixei o gabarito dessa lista, acho que está na própria lista, o gabarito. Eu não lembro como é que está a situação. Tá certo? Eu estou encerrando hidrostática por aqui. Estou encerrando a aula de hoje por aqui também. O nosso próximo assunto também é um capítulo do livro apenas, que é estática.
tá? Então, na próxima aula, eu começo estática. São corpos parados. Também é um assunto muito rápido, muito tranquilo, quando comparado ao assunto do primeiro ano, tá? Então, agora a nossa vida está mais sossegadinha, está mais tranquilinha. Vamos trabalhar na nossa lista. Nossa aula vai até que horas hoje? Hoje nós estamos com uma folguinha boa aí, né? Nossa aula vai até as 10h10, é isso? 10 horas? Vai até as 10 horas, então tem meia horinha aí para a gente tirar dúvidas. Quem quiser ficar no Meet tirando dúvidas, pode ficar. Quem quiser sair do Meet e resolver a lista, pode sair. Lembrando que temos um prazo de entrega aí mais curtinho, tem uma semaninha aí para fazer essa listinha, ok? Então, pessoal, estou interrompendo aqui a gravação. Uma boa sexta para quem ficar aqui, para quem não ficar também. E a gente se vê na semana